E na Bahia. As dietas de emagrecimento para quem está com diabetes quase sempre são acompanhadas dos produtos diet. Agora fique ligado, viu? Porque para tirar o açúcar desses alimentos, sabe o que o pessoal faz? O que as indústrias fazem? Adicionam outras substâncias, como a gordura, por exemplo. Então você às vezes pega um alimento para se livrar do açúcar e acaba consumindo mais gordura. Você vai acompanhar agora a reportagem sobre os mitos e verdades sobre produtos diet. Bota no ar, por favor. A mudança veio com o tempo. Muita gordura que eu comia, muita coisa, carne gorda e tudo. Hoje é um frango, um peixe, uma sopinha de verdura e tudo para poder melhorar a situação. E as frutas, né? Já a experiência fez com que seu Ricardo entendesse a importância de uma alimentação mais natural. Eu faço restrições a isso para não aumentar, que eu tive problema com o pé diabético. E me custou amputação de 2 dedos. E por essa razão eu deixei de consumir essas coisas dietéticas, essas promessas divinas aí que dizem que não faz mal a ninguém. Né? Mas não arrisco não. É uma coisa natural mesmo. No centro estadual, onde Maribaldo e Ricardo fazem o tratamento da diabetes, a nutricionista explica por que nem sempre o produto diet é uma boa opção para o paciente que possui a doença. Isso não é um alimento para ser ingerido, isso não é o hábito alimentar, isso é para situações especiais. Ele pode festejar o aniversário, pode fazer a inclusão, a gente faz inclusão inclusive de brigadeiro, mas ele tem que estar dentro desse plano alimentar em situações especiais. A gente tem que lembrar que os alimentos diet, o alimento light, ele tem uma quantidade maior, né, de gordura. Então, o alimento diet, por exemplo, você tem um chocolate diet, há uma retirada do açúcar, mas não continua ele tendo carboidrato, ele tem que contar a quantidade de carboidrato que tem, mas ele tem a retirada do açúcar. Para que ele mantenha essa consistência, há uma quantidade maior de gordura. Nessa quantidade de gordura, é uma gordura que não é saudável, então eu acabo prejudicando. Então, não é um alimento que a gente orienta para nenhum de nós ficar usando como hábito, mas sim excepcionalmente, numa festa. A alimentação para o paciente já não possui tantas restrições, tanto que o ideal é que toda a família mantenha hábitos saudáveis. A orientação que a gente passa para o paciente é de uma alimentação saudável, que é uma alimentação que vai ser boa para mim, para você, para o paciente diabético, inclusive para todos os familiares. Quando você faz uma distribuição do que ele precisa comer ao dia e que eu divido isso por 6 refeições, para que ele tenha, não tenha longos períodos sem se alimentar, e eu então evite fazer um excesso de alimentos numa só refeição. Então a gente orienta. Distribuir a refeição, o alimento do que ele precisa, porque cada um tem uma quantidade de caloria que necessita. A gente faz uma distribuição do café da manhã, 6 refeições ao dia. Na hora de ir às compras, a pessoa que possui diabetes precisa prestar muita atenção. O ideal é que ela observe sempre as informações nutricionais contidas no rótulo dos produtos e busque orientações de como inserir este alimento na dieta passada pelo nutricionista, já que cada organismo merece uma atenção diferenciada. A nutricionista da loja deu algumas dicas de como olhar os rótulos de forma correta, para não levar um produto achando que vai fazer bem e, na verdade, levar um veneno para casa. A importância de olhar sempre o rótulo é porque precisamos olhar bem a quantidade de gordura e principalmente também a quantidade de sódio. Porque quem tem diabetes tem que lembrar que uma doença acaba puxando a outra. Então tem que ficar bem atento à quantidade de gordura, à quantidade de sódio e à quantidade de carboidratos. Ela também mostrou como substituir alguns alimentos para não deixar nenhuma guloseima de fora. Hoje em dia, diabético não sofre mais tanto como antigamente. Graças a Deus, a indústria tem pensado nessas pessoas e pensado até nas pessoas que têm caso de diabetes na família e já quer prevenir. Hoje em dia nós temos o açúcar de coco, o próprio xilitol, que a gente já consegue preparar qualquer alimento, brigadeiro, bolos. A gente usa também uma farinha, observa a qualidade da farinha que a gente está usando, uma farinha integral, uma farinha fortificada integral, ou uma fécula de batata, uma farinha de arroz, que a gente pode fazer um bolo bem tranquilinho. Como vimos, já foi a época em que a pessoa com diabetes tinha restrição alimentar. Basta ter atenção e cuidado com os alimentos diet. É assim que Verônica faz. Ela tem diabetes desde os 7 anos de idade e não deixa de fora da dieta as guloseimas diet. Eu como de tudo um pouco. Não abuso muito, só quando estou de crise, com açúcar baixo, que eu tenho muito açúcar baixo, e vou convivendo.
Pois é, a gente continua falando sobre o consumo de produtos diet, esses alimentos que contribuem, colaboram aí com o bem-estar de quem precisa controlar o açúcar, sobretudo os diabéticos. Mas tem muita gente que usa os produtos diet em dietas de emagrecimento. Será que eles ajudam mesmo nesse processo? Quem vai responder pra gente é a endocrinologista Lina Feitosa. Muito bom dia, doutora. Seja bem-vinda ao Bahia no Ar. Tudo bem? Bom dia, tudo bem, Jéssica? Primeiro, para deixar claro, acho até que a reportagem deixou, que não é porque o produto é diet que o diabético pode comer à vontade, né? Exatamente. Na verdade, o conceito de produto dietético significa que ele tem a isenção de determinado nutriente. Então, no caso do produto dietético para o diabético, a isenção é do açúcar, mas não significa redução calórica. Essa é a ilusão que eventualmente alguém pode criar ao consumir um produto dietético, achando que com isso vai contribuir em redução de peso. É preciso olhar qual é a quantidade de calorias que ela está ingerindo ao dia, porque é isso que vai produzir a redução de peso. E para quem não é diabético, mas quer reduzir o peso, então geralmente a gente tem o açúcar como grande vilão das dietas. Então a pessoa pensa, tem aqui uma cocadinha normal e tem uma cocadinha diet. A diet eu posso comer à vontade, pega e come. Tá certo, isso ajuda a emagrecer? Infelizmente não. Exatamente a palavra à vontade é que ela não pode existir em nenhuma dieta. Então, ao substituir, ao retirar um componente do seu alimento, retirando, por exemplo, o açúcar, não significa necessariamente que houve redução da caloria. O que vai fazer a pessoa perder peso é ela fazer uma restrição calórica. Então, muitas vezes o alimento dietético, como foi falado na entrevista, na reportagem anterior pelo nutricionista, ele tem a substituição de componentes nutricionais. Ao retirar o açúcar, por exemplo, pode ser colocado pela indústria farmacêutica, a indústria alimentícia, mais gordura. Isso vai fazer com que tenha mais até quantidade de caloria e o propósito inicial, que seria perder peso, é perdido. E com a ilusão de que fez algum esforço. Ou seja, um alimento que tenha açúcar, mas tenha uma quantidade menor de calorias, ele é melhor para emagrecer do que um alimento que tenha menos açúcar e mais gordura e com mais calorias? É a caloria, a quantidade de calorias que faz a pessoa engordar e emagrecer? Infelizmente, é o montante calórico total. Então, existem trabalhos científicos que mostram que ao comparar dietas com diferentes proporções de macronutrientes, e quando eu falo macro, significa proteína, lipídio e carboidrato. Então, ao comparar dietas com diferentes proporções de macronutrientes, porém com a mesma quantidade de caloria, dieta isocalórica, a perda de peso é semelhante. Então, não importa muito a composição em relação à perda de peso, mas sim a quantidade de caloria que a pessoa vai ingerir ao dia. É claro que, sob o ponto de vista nutricional, é importante fazer um balanço, um equilíbrio adequado entre os micro e macronutrientes para que a pessoa tenha uma perda saudável de peso. E existem também efeitos próprios de cada nutriente. Por exemplo, ao restringir o açúcar, a gente faz uma mudança em mecanismos de recompensa do sistema nervoso central, que são responsáveis pelaquela nossa fome a mais e aquela vontade, um pouco de dependência do açúcar. Então, retirá-lo ou diminuí-lo ajuda nesse impulso que faz a pessoa comer mais. Quer dizer, o açúcar que a gente consome faz a gente querer comer mais açúcar? Faz, infelizmente. Ele tem um poder interessantíssimo de, no sistema nervoso central, a gente tem áreas que são chamadas de áreas de recompensa no sistema límbico. E essas áreas, elas são estimuladas por diversas substâncias. Inclusive, são as áreas que acendem quando a gente faz um exame em indivíduos que fazem uso, por exemplo, de drogas ilícitas, cocaína, crack. Essas mesmas áreas acendem quando a gente faz o uso de uma substância palatável, como o açúcar, como a gordura, como o alimento gostoso. Isso é que cria algum grau de dependência química, que é mais fácil você manter a sua dieta e manter um estilo de vida saudável se você conseguir retirar ou diminuir bastante esse componente da alimentação. E como é que a gente faz? Claro, você começa a fazer a dieta, bastou dizer, olha, estou de dieta, para ver a vontade de comer o chocolate, o doce, o bolo, a guloseima, e a pessoa está acostumada com isso. Como é? É o mesmo processo de uma pessoa que se livra das drogas, ela vai, por exemplo, o cigarro, né? Vai reduzindo aos pouquinhos até chegar, ou cortar, como se pode cortar de vez e contornar essa vontade, essa compulsão de comer doce? Tudo é uma questão de construção de um novo hábito de vida saudável. A construção de um novo hábito não é simples, por mais que ele seja o melhor para a vida da pessoa. O hábito ele é criado com a repetição. Então, o indivíduo que ficou gordinho, ele tem uma estrutura de vida toda voltada para a sua alimentação. Ele tem companhias mais gordinhas, ele vai no supermercado, ele vai em determinadas áreas do supermercado, ele está acostumado com um formato de vida que faz com que seja difícil mudar só o alimento.
não é mudar só o alimento, a atitude tem que ser global, ele tem que mudar o alimento, mudar o formato da companhia, engajar-se em atividades saudáveis, mudar o formato da sua vida, fica um pouco mais fácil. Agora, se a gente pensar em produtos naturais, comer mais legumes, mais verduras e frutas. As frutas estão liberadas para quem quer emagrecer ou para os diabéticos que não podem consumir açúcar? Uma dieta equilibrada, ela tem proporções de carboidratos, proteínas e lipídios. As frutas, legumes e vegetais, eles são alimentos importantes porque eles não são somente ricos em macronutrientes, mas eles têm micronutrientes importantes para a nossa nutrição global. Agora, é um engano a pessoa achar que ao comer só frutas, por exemplo, ela vai perder peso, porque as frutas também contêm a caloria da fruta, tem o seu açúcar próprio, a frutose. Se você comer um montante de fruta ao longo do dia que seja mais do que o que você gasta, você vai ganhar peso de fruta. Então é importante escolher, e para isso o profissional da nutrição, ele deve acompanhar esse processo dietético para contemplar os gostos pessoais, modificando a alimentação aos poucos e fazendo a pessoa se engajar num novo estilo de vida. Mas frutas, legumes e verduras são sempre os excelentes aliados à dieta. Eu queria aproveitar e perguntar sobre a soja. Tem muita gente que acha que trocando a carne normal pela soja, que é menos calórica, trocando todos os dias, vai emagrecer. Isso é verdade ou é mito, doutora? Olha, realmente a soja ela tem menos caloria do que a carne. Em torno de 100 gramas de soja tem em torno de 350 calorias. E a carne vai quase 500, dependendo do tipo de carne. Então, é uma restrição calórica. Sob o ponto de vista de perda de peso, substituí-la vai conseguir manter uma diminuição dessa caloria ao dia. Porém, é preciso ter um cuidado com a soja. A soja ela possui um elemento que é um fitoesteroide. Ela não deve ser consumida em excesso, de forma nenhuma, por crianças e homens, porque ela tem um derivado que parece com o hormônio feminino. Então, ela deve ter cuidado no seu consumo. Qualquer alimento, água demais faz mal, água de menos faz mal. Então, parece muito simples, mas é por isso que existe o profissional para poder fazer essa orientação adequada. E como é então, doutora, essa pergunta do milhão? Como é que a gente consegue emagrecer? Reduzindo as calorias, mas sem perder esses micronutrientes, as vitaminas, os sais minerais, essas outras substâncias importantes para o nosso corpo. Qual seria a dieta ideal para a gente emagrecer com saúde? Jéssica, não tem dieta ideal, né? A dieta, para que a pessoa perca peso, ela precisa diminuir a quantidade de calorias. E essa dieta deve estar inserida no contexto do dia da pessoa. O seu dia é diferente do meu, diferente de outras pessoas. Então, é preciso contemplar esse aspecto que é próprio de cada indivíduo, restringindo a caloria. Então, eventualmente, a pessoa recebe a orientação, olha, você precisa perder peso fazendo tantas refeições ao dia. Simplesmente o dia dela não permite aquilo ali, porque ela tem um dia muito atribulado, ela não tem espaço para aquela parada, aquela pausa. Ela pode sim diminuir o número de refeições, mantendo a quantidade e a proporção adequada de alimentos com a restrição calórica. Em geral, diminuindo-se da sua dieta diária. Suponhamos que você consuma 2.000 calorias ao dia. Se você diminuir dessa dieta 500 a 1.000 calorias do teu total, você vai perder em torno de 1 a meio quilo por semana. Então, assim, não tem muito segredo. É matemática. É comer menos do que a pessoa gasta. Agora, se tornou muito comum nos consultórios de nutricionistas e de médicos endocrinologistas fazer o tal do teste de intolerância de alimentos, né? Então, diz que a doutora está falando aqui que cada organismo é de uma forma. Tem gente que tem intolerância a ovo, por exemplo, e come, fica inchado e ganha um pouquinho mais de peso. Tem gente que tem intolerância a tal do glúten ou a tal da lactose. Mas se virou moda agora. Mesmo quem não tem intolerância, corta o glúten, corta a lactose. O glúten é uma proteína presente no trigo e a lactose é um açúcar presente no leite. Funciona de fato? Cortar glúten e lactose, mesmo uma pessoa que não tem intolerância consegue emagrecer, doutora? Olha, ao cortar componentes da alimentação, provavelmente você vai estar reduzindo quantidade de caloria. E como eu já tinha falado antes, ao reduzir a quantidade de caloria no dia, a pessoa vai estar fazendo essa restrição que vai propiciar a perda de peso, independente do que se retirar. Eu vou fazer uma dieta restringindo carne. Vou perder peso, porque eu vou diminuir a quantidade de calorias da carne. Eu vou tirar todo o pão. Vou diminuir a quantidade de caloria do pão. Desde que você não vá substituir aquela quantidade de calorias, você vai perder peso. Agora é preciso ter um cuidado especial na restrição de componentes que podem ser importantes para a alimentação.
Por exemplo, o leite, os derivados, eles têm cálcio, que é necessário para a manutenção da saúde óssea. A restrição de leite e derivados para indivíduos que não têm intolerância à lactose pode produzir no futuro uma população que tem uma baixa massa óssea mais predisposta a fraturas, por exemplo. Então, dar o diagnóstico de uma condição patológica tem que ser acompanhada de quadro clínico que vai se confirmar por testes de intolerância, por exemplo. Não vale a pena restringir um componente alimentar importante que participa de vários alimentos se não houver um claro motivo para isso. Doutora Alina Feitosa, muito obrigada, viu, pela participação e por todos os esclarecimentos. Espero que quem está em casa e que quer emagrecer de forma saudável, procure um profissional, porque é ele quem sabe fazer essa matemática, ainda mais a quem não é bom de conta, deixa o profissional fazer a matemática e orientar, porque às vezes fica até mais fácil, né? Porque tem gente que faz a dieta por conta própria, começa a cortar um bocado de coisa, fica mais fraco, fica indisposto e prejudica a saúde, ainda não consegue emagrecer. Obrigada. Não é fácil, mas é possível. Obrigada, doutora Alina.